Isso aconteceu em 2007. Ambas éramos mulheres na faixa dos 20 anos e compartilhávamos um apartamento em uma importante área metropolitana. Não era uma cidade pequena, mas também não era uma grande metrópole. Através de um pequeno trecho de floresta atrás do nosso complexo de apartamentos, havia um bairro de casas unifamiliares, típicas casas suburbanas chamadas becos sem saída. Um bairro de classe média americana, exceto que esse bairro estava completamente desocupado. Como eu disse, era por volta de 2007, então os efeitos da recessão americana ainda estavam em pleno andamento. Um desenvolvedor havia comprado o bairro e todas as casas para demolir, construindo uma nova e bonita rua que levava da principal até o bairro. Mas provavelmente acabou o dinheiro antes que as casas pudessem ser demolidas. Pelo menos essa é a minha melhor suposição, já que havia vários projetos de construção estagnados na área que tinham corrido o mesmo destino. Não havia nada na área imediata em termos de lojas ou postos de gasolina, apenas casas residenciais vazias. Um pouco assustador, mas nada abertamente assustador. Sendo jovens aventureiras e tendo algumas horas livres durante o dia devido aos nossos empregos no comércio, minha melhor amiga e eu gostávamos de sair para caminhar nesse bairro abandonado. Era um caminho curto através de alguns bosques e depois saíamos na rua principal do bairro, que começava com cascalho e se transformava em asfalto em direção à parte mais bonita do bairro, com as casas mais novas e maiores. Caminhávamos de um lado para o outro, conversando e talvez fumando um baseado discretamente, simplesmente por sermos jovens e despreocupadas. Uma das casas parecia ter alguns acres de terra e havia um grande campo onde pegávamos mantas e às vezes íamos deitar. Então, no dia em que aconteceu este encontro, o sol brilhava e havia um céu azul brilhante. Provavelmente era fim de verão ou início de outono, não lembro exatamente. Era plena luz do dia. Como disse antes, o bairro era um pouco assustador, mas naquele dia nos sentíamos bastante seguras. Estávamos em uma de nossas caminhadas à tarde pelo bairro abandonado, quando vimos um carro na rua vindo em nossa direção. Não era a primeira vez que víamos um veículo lá. Era um pequeno hatchback azul. Não conheço bem os carros, então essa foi a descrição mais específica que consegui pensar. Nenhuma de nós conseguiu ver bem o rosto do motorista, mas vimos que havia 2 pessoas no carro. Tudo o que pude distinguir foi que o motorista era um homem branco, tinha cabelo castanho e vestia um terno azul e uma camiseta raglan branca. O carro passou ruidosamente ao nosso lado no caminho de cascalho e desapareceu de vista. Seguimos pensando que era estranho, mas não tão estranho. Alguns minutos depois, o carro voltou da direção de onde tinha vindo, passando por nós novamente e desaparecendo de vista sobre uma pequena colina. Pensamos que talvez tivessem dado meia volta, já que obviamente não havia nada de interesse nesse caminho, exceto essa subdivisão abandonada. Continuamos andando por alguns minutos até chegar a uma pequena colina, e ao chegar ao topo, vimos o carro que acabara de passar por nós. O carro estava parado na estrada um pouco à nossa frente, com as luzes de freio acesas. Foi então que notei que a pessoa no assento do passageiro tinha ido embora. Achei estranho e comecei a me perguntar internamente se eu tinha realmente visto o passageiro, até que minha amiga disse que também tinha visto outra pessoa. Meus pelos se arrepiaram, e nesse ponto fiquei com medo. Algo na forma como o carro estava parado ali, em marcha lenta, como se estivessem nos esperando, era muito perturbador. Não havia nada de interessante atrás de nós onde poderiam ter deixado o passageiro, o que tornava sua ausência ainda mais inquietante. Não sei quanto tempo ficamos paradas olhando para aquele carro, possivelmente com o cúmplice do motorista deixado atrás de nós e o carro à nossa frente, em emboscada. Mas pareceu uma eternidade. Sentia um frio e um peso no estômago. Minha amiga e eu estávamos congeladas no lugar. Os pelos na parte de trás do nosso pescoço se arrepiando, os alarmes mentais soando. Estávamos em uma situação perigosa, e ninguém sabia onde estávamos. Enquanto estava parada ali, congelada de medo, meu cérebro tentava freneticamente calcular quanto tempo levaria até que meu namorado saísse do trabalho e descobrisse que estávamos desaparecidas.
O carro começou a dar ré em nossa direção rapidamente. Enquanto acelerava para trás em nossa direção, minha amiga e eu voltamos a si e corremos em direção à floresta, atravessando o quintal de uma das casas abandonadas. Abrimos caminho freneticamente pelo curto trecho de floresta e saímos do outro lado do nosso complexo de apartamentos, correndo como o diabo até chegarmos ao nosso prédio. Não tenho ideia do que aquele motorista estava fazendo, quais eram suas intenções ou onde o passageiro desapareceu. Meu primo e eu concebemos a ideia de que seria fascinante explorar uma cidade fantasma situada nas proximidades de onde residíamos. Tínhamos ouvido relatos assustadores de outros parentes que afirmavam ter visto uma mulher e sua filha, ambas vestidas de forma espectral, paradas ou passeando à margem de uma estrada. Sempre que passavam por esse lugar, seus telefones móveis se apagavam subitamente ou perdiam o sinal por completo. Um dos meus primos até contou como seu veículo parou de funcionar imediatamente depois que a silhueta da mulher cruzou seu caminho. Animados pela curiosidade, 7 de nós nos acomodamos em uma caminhonete grande e nos dirigimos para a cidade fantasma, ansiosos para verificar a veracidade dos fenômenos paranormais relatados. Durante o trajeto, o ambiente dentro da caminhonete era alegre. Ríamos e zombávamos daqueles que se deixavam intimidar por histórias da cidade, sugerindo que provavelmente estavam se deixando levar pela imaginação. Nenhum de nós tinha visitado uma cidade fantasma antes, então, a antecipação do desconhecido adicionava um excitante toque de mistério à nossa aventura. Ao cruzar uma ponte que servia de limiar para a cidade fantasma, o ambiente se transformou drasticamente. Uma névoa espessa emergiu subitamente, envolvendo toda a cidade em um véu etéreo. No instante, as risadas cessaram e um silêncio sepulcral se apoderou de nós. Conscientes de que havíamos ingressado no domínio da cidade abandonada, decidimos estacionar a caminhonete em um caminho de terra, a uma distância prudente da entrada principal da cidade. Apagamos o motor, fechamos as janelas e ficamos sentados dentro do veículo, observando as sombrias fachadas das casas vazias. A sensação era inquietante, como se os espectros dos antigos habitantes nos observassem, indignados por nossa intrusão. A tensão era palpável, e depois de cerca de 5 minutos de imersão na penumbra, o motorista, impulsionado por um medo repentino, ligou o veículo e nos afastamos às pressas do local, sem dar explicações. Ao pararmos em um posto de gasolina próximo, a palidez no rosto do motorista era evidente. Ele finalmente confessou ter visto uma menina espectral andando atrás de uma casa, aproximando-se de nossa posição. Seu terror era tão autêntico que era impossível não acreditar nele. Intrigados, entramos na loja do posto de gasolina, onde o atendente, ao notar nossa consternação, nos perguntou se vínhamos da cidade fantasma. Ao confirmarmos e mencionarmos o avistamento da menina pelo nosso motorista, o atendente compartilhou sua própria experiência semelhante e sugeriu que, se buscássemos um encontro paranormal mais intenso, deveríamos limpar o veículo usando os limpadores disponíveis no posto. Seguindo seu conselho, procedemos a lavar meticulosamente o carro. Limpamos o teto, os lados, as portas, todas as janelas e os espelhos. Depois, com toalhas de papel, secamos o veículo até não deixar rastro de umidade. Permanecemos no estacionamento do posto de gasolina, deliberando se deveríamos voltar à cidade ou simplesmente ir para casa. A decisão foi unânime. Trocaríamos de motorista e voltaríamos à cidade. Uma vez no centro da cidade fantasma, a atmosfera era ainda mais opressiva. A tensão era tal que, apesar de todos termos mais de 17 anos, sentimos a necessidade de segurar as mãos uns dos outros, um gesto incomum, mas reconfortante, dada nossa ansiedade coletiva. 20 minutos mais tarde, uma silhueta começou a se materializar ao longe. Embora inicialmente parecesse ser a menina sobre a qual tanto se falava, seu movimento era anômalo, como se flutuasse. Ao apontar para ela, todos confirmaram tê-la visto.
A figura começou a se elevar, mas justo nesse momento desapareceu na escuridão, seguida por um forte golpe no lado do motorista e sons inquietantes que sugeriam a presença de algo ou alguém debaixo da caminhonete. Alarmados, decidimos abandonar o local imediatamente. Ao voltar ao posto de gasolina, ficamos surpresos ao descobrir uma clara marca de mão no espelho do lado do motorista, acompanhada de marcas menores no para-choque traseiro e na janela traseira. Apesar de nossos esforços para limpá-las, as marcas pareciam indeléveis. A situação era tão perturbadora que optamos por não voltar diretamente para casa, temendo arrastar conosco alguma presença indesejada. Em vez disso, decidimos nos refugiar temporariamente em um Walmart próximo, esperando que as marcas desaparecessem no dia seguinte. Com as marcas finalmente desvanecidas, recuperamos a caminhonete e a levamos para a casa do meu primo, jurando nunca mais voltar àquela cidade fantasma. A experiência foi tão intensa que deixou uma marca indelével em nossa memória, uma advertência sobre a curiosidade e os limites que não devem ser cruzados. Há mais de 10 anos, meu namorado e eu estávamos dirigindo pelo campo a mais de 1 hora de nossa casa. Só dirigíamos pelo prazer de fazê-lo, mas também estávamos procurando, mais ou menos, uma pequena cachoeira da qual tínhamos ouvido falar na região. Então saímos da estrada principal e pegamos um caminho lateral que subia e descia por uma grande colina, e finalmente nos encontramos em um pequeno vale que lentamente se abriu para um grande vale. Tudo parecia normal até que passamos por esses postes de pedra, que depois nos levaram a essa pequena e louca estrada dividida, que tinha uma avenida de árvores cuidadosamente plantadas, que corriam pelo canteiro central. Estávamos realmente no meio do nada, e não havia nenhuma razão que pudéssemos imaginar para que essa estrada elegante existisse ali. Passamos por alguns grandes edifícios abandonados e grandes degraus que levavam a fundações de concreto vazias, mas além disso, só havia algumas casas habitadas regulares. Depois de encontrar a localização da cachoeira, demos a volta e voltamos para casa pelo mesmo caminho. Finalmente vimos uma placa histórica. Descobrimos que aquele era um dos poucos vilarejos fantasmas em nosso estado, e o nome imediatamente nos soou familiar, pois um colega de trabalho interessado no sobrenatural havia falado sobre esse lugar e que ele era seriamente assombrado. Era o local de uma grande gráfica no início de 1900, e uma cidade quase autossuficiente havia crescido ao redor dela. Aparentemente, era bastante elegante em seu auge, com um grande hotel, uma escola de ofícios e vários spas de saúde, já que os médicos costumavam enviar pessoas para a área para se recuperarem da tuberculose. Quando a gráfica fechou, a cidade rapidamente decaiu e a maioria dos edifícios desmoronou ou foi incendiada, exceto os poucos que tínhamos visto. Acredito que o ano oficial de sua extinção foi 1976, quando o correio fechou. Dirigimos para casa naquele dia sem incidentes, mas algumas semanas depois, a irmã mais nova do meu namorado veio passar a noite em nossa casa e começamos a contar histórias de fantasmas. Nós dois nos olhamos como se pensássemos a mesma coisa e perguntei se ela queria ver um vilarejo fantasma naquele momento. Ela estava disposta, então entramos no carro um pouco depois da 1 da manhã e dirigimos até aquele lugar. Todos estávamos animados e logo estávamos descendo para o vale. Eram 2 horas da manhã nesse ponto, e pensamos em fazer um rápido circuito pela avenida de árvores e dar a volta. Não havia ninguém por perto àquela hora, e tínhamos a liberdade de ir aonde quiséssemos. Quando chegamos ao final da avenida e demos a volta, sem sinais de fantasmas, meu namorado disse algo que nunca esquecerei. Talvez vejamos um pé grande em vez disso. Todos rimos muito porque acreditávamos em fantasmas, mas pé grande parecia uma ideia boba. Passamos pelos postes de pedra e um pouco mais à frente, à esquerda, começamos a ver algumas casas que indicavam o final do vilarejo fantasma. E foi aí que as coisas ficaram estranhas. Enquanto nosso carro avançava lentamente pela estrada,
Nossos faróis iluminaram uma coisa que estava parada em uma vala do lado esquerdo da estrada, de pé sobre duas pernas, e usando as mãos ou quatro patas, como se estivesse procurando algo no barranco. Estava um pouco curvado, mas se estivesse ereto, teria cerca de 1,5 metros de altura, coberto de pelo e pele emaranhados de cor marrom. O corpo parecia uma grande massa informe de pelo com braços e pernas que pareciam relativamente finos em comparação com o corpo. Quando virou a cabeça para nos olhar, percebemos que não tinha um focinho, mas uma face plana como a de um macaco. Mesmo com nossos faróis altos acesos, não podíamos ver a boca ou o nariz, apenas os olhos, que eram clichê. Olhos vermelhos brilhantes, como duas pontas brilhantes em uma cara horrível sem traços distintivos. Não era simplesmente que refletiam nossos faróis, era como se brilhassem por conta própria. Vimos a coisa e simultaneamente gritamos e perguntamos se era um urso. Todos estávamos muito confusos. Durante todo o tempo, ela ficou lá olhando para nós. Não estava assustada e não se moveu, exceto para se endireitar e virar a cabeça para nos olhar quando nossas luzes a iluminaram pela primeira vez. Todos esses pensamentos corriam por nossas cabeças, e todos sentimos que algo estava muito errado nesse encontro. Honestamente, todos estávamos com medo. Não emanava uma sensação calorosa nem reconfortante, e queríamos sair daquele vale o mais rápido possível. Reduzimos a velocidade do carro para observá-la bem, mas quando nossos cérebros tentaram processar e concluíram que era algo não identificado, aceleramos e saímos voando dali. No caminho de volta, passamos por uma grande quantidade de cervos na estrada, e juro que senti que estavam cientes dessa coisa, e talvez simplesmente estivessem fugindo dela ou evitando-a. Nesse momento, pouco antes de chegarmos ao topo da colina, uma enorme coruja branca saiu voando das árvores e sobrevoou nosso carro. Todos tomamos isso como um sinal de que estávamos seguros e fora do domínio daquela coisa. Até hoje, nunca vi outra coruja branca. Durante todo o caminho de volta para casa, ficamos atordoados e tentando de todas as maneiras desacreditar esse encontro e identificar a criatura como um animal normal. Quando voltamos para casa, tirei um livro que tenho sobre animais da nossa região e listei a cor dos olhos quando brilhavam. O único animal que tem um brilho de olhos vermelhos é uma garça noturna, e nada que não fosse um pássaro. No dia seguinte, até liguei para a sociedade histórica da cidade mais próxima e perguntei sobre o vilarejo fantasma. A mulher literalmente me disse que tinha um campo de golfe e não me contou mais nada. Esse lugar realmente tinha uma história que valia a pena mencionar, e ela sabia que eu estava perguntando sobre ele porque mencionou o campo de golfe que fica a apenas algumas milhas da estrada. Mais tarde, descobri que, como a maioria dos outros vilarejos abandonados, esse atraía vândalos e imbecis que faziam todo tipo de dano no passado. Mas a maioria das pessoas que procuravam urinar e quebrar coisas não ligava para as sociedades históricas antes. Então isso não explica de forma alguma sua relutância em me dizer qualquer coisa. Depois do encontro, claro que contamos a nossos amigos e familiares esperando que alguém dissesse: "Ah, provavelmente é um urso", e o identificasse para nós. Mas ninguém conseguiu. A única coisa que isso fez foi convencer alguns de nossos amigos a investigar por conta própria. Eles voltaram contando histórias loucas de serem perseguidos por militares. Não sei o que aconteceu com nossos amigos, mas uma parte de mim pensa que estavam sendo estúpidos ao rondar os edifícios e tinham que ser assustados como os jovens idiotas que eram, especialmente considerando todo o vandalismo que ocorreu na cidade fantasma em si. Mas o estranho é que eu li em fóruns locais sobre vilarejos fantasmas, e muitas pessoas realmente acreditam que há alguma atividade militar estranha ali. Talvez estejam usando como uma instalação de treinamento disfarçada. Não sei. Este é apenas um daqueles lugares que ficam cada vez mais estranhos quanto mais você investiga. No ano passado, encontrei um vídeo online de algumas sessões de EVP que um grupo paranormal local capturou em uma casa próxima. Há várias vozes, e uma delas é de uma menina recitando uma rima que pode ser ouvida claramente. Então,
Você ouve alguém mandá-la calar a boca e continuar a rima em um sussurro. A rima é de Ginny in the Well, de Herman Melville, e em outro lugar, encontrei um relato muito inquietante de um grupo de crianças sendo conduzidas à floresta por pessoas que pensavam ser membros de sua família, mas não eram. Só sei que esse lugar é estranho e que os três vimos algo ali que não existe em nenhum livro de história natural. Até tentei culpar um animal que se diz estar extinto. Até hoje, posso ver aquela criatura em minha mente parada ali, nos olhando com sua cara plana e olhos vermelhos brilhantes. Voltamos a esse vale apenas uma vez depois disso, às 2:30 da manhã. Não vimos a criatura, mas havia um grande incêndio queimando em um campo aberto não muito longe dali. Mas não encontramos ninguém. Não havia pessoas, nem carros, nada. E certamente não íamos sair para investigar nós mesmos. Entre junho de 2010 e julho de 2011, participei do programa Cascades Job Corps em Cedro Woolley, um lugar bastante pitoresco. Seria uma cidadezinha de montanha peculiar que se mistura com os vizinhos Burlington e Mount Vernon. Recomendo encarecidamente que, se estiver nessa parte do noroeste de Washington, faça uma visita. A área é absolutamente linda e, além disso, se sentir a necessidade de se arrepiar, pesquise sobre Twin Peaks no seu telefone e dirija até lá. Confie em mim, você vai adorar. Cascades Job Corps era um belo campus, um pouco isolado do corpo principal de Cedro Woolley, com apenas uma estrada para entrar e sair. A área em geral tem a sensação de ser uma ilha cercada por uma floresta densa. Ao entrar, verá à esquerda, após um curto e estreito caminho, um prédio abandonado de 3 andares coberto de trepadeiras e outras plantas parasitas comuns na área. À direita, vê-se os jardins exuberantes, salpicados de grandes árvores de várias espécies, e atrás delas, vê-se o primeiro dos 4 dormitórios. Neste momento, sinto que devo informar que a propriedade, até onde pude determinar, tinha sido um campus para o programa Job Corps por menos de 20 anos na época. De acordo com as informações que obtive quando era estudante, o campus havia sido construído como um asilo para pessoas com problemas mentais. Os prédios mais antigos que ainda estavam de pé quando cheguei eram originalmente onde os pacientes eram mantidos, o que se tornava óbvio se considerarmos que as áreas comuns foram construídas com grossas janelas de observação para olhar para dentro, e todas as janelas do local estavam fortemente reforçadas. Como esse campus já foi um manicômio, naturalmente surgiram muitas histórias e lendas que muitas vezes eram contadas aos novos grupos de estudantes por pessoas que estavam lá há algum tempo. Dessas histórias, as 2 mais comuns que nos contavam estavam relacionadas a uma menina vestida com um vestido vermelho, que dizem assombrar 2 dos dormitórios, e a outra sobre um espírito nativo americano irritado que perambula pela propriedade à noite. Além disso, há histórias de estudantes organizando sessões de espiritismo usando tábuas ou Ouija e invocando espíritos nefastos, e todos os outros eventos assustadores comuns que se espera de um antigo asilo. O que posso dizer com certeza é que havia algo no campus que era sobrenatural. Eu sou um ocultista e aprendi ao longo dos anos que certos lugares abrigam uma variedade de energias muito palpáveis, energias que têm o hábito de atrair espíritos, entidades elementares e forças negativas. Por que isso é especialmente verdadeiro para aquele campus, só posso especular. Minha própria teoria é que, devido ao campus abrigar vários centenas de estudantes entre 16 e 24 anos, muitos dos quais vêm de ambientes bastante turbulentos, suas próprias energias e traumas psicológicos acabam se imprimindo na Terra. Isso só se amplifica se considerarmos que, muitos anos antes de ser uma escola, a área foi o lar de um número incalculável de pessoas que sofriam de loucura e provavelmente foram submetidas a uma cornucópia de procedimentos terríveis, típicos da época. Independentemente disso, nos anos que passei no campus, presenciei alguns casos incomuns de fenômenos paranormais.
O primeiro deles ocorreu um mês após entrar no programa. Eu estava sentado com minha então namorada e nossa amiga mútua em um banco que estava localizado fora de uma antiga igreja que estava atrás do meu dormitório e conectada ao refeitório e a uma das áreas de armazenamento. Enquanto conversávamos, ouvimos da igreja próxima, que estava rodeada por cercas vivas e arbustos descuidados, um rugido muito forte e grave. Para constar, todos nós estávamos preocupados que um animal selvagem tivesse entrado no campus. Isso já havia acontecido antes, e havia cartazes por toda parte avisando aos estudantes sobre a possibilidade de ursos e pumas, cães selvagens, coiotes e até porcos-espinhos. Era lógico que naquele momento estivéssemos prestes a nos deparar com um animal predador. Estava prestes a dizer a ambos para não correrem, mas se moverem devagar caso fosse um animal, quando de repente senti um forte empurrão no meu peito que me fez cambalear alguns metros para trás e quase nos derrubou. Naturalmente fiquei atordoado. Não havia nada na nossa frente, apenas ar livre, e no entanto, parecia que duas grandes mãos tinham pressionado meu peito e me empurrado para trás com toda a força. Enquanto me mantinha firme tentando descobrir o que diabos havia acontecido, fomos afastados e forçados a correr com meus amigos. Mais tarde naquela noite, encontrei no meu peito onde fui empurrado duas grandes marcas vermelhas que pareciam e se sentiam como queimaduras solares. O segundo incidente aconteceu alguns meses depois, e 2 amigos mais tarde, por volta da época do Natal. Normalmente o campus estava quase desocupado, já que a maioria dos estudantes voltava para casa durante as férias. Infelizmente, minha única família estava longe demais para justificar a viagem, então optei por ficar. Não preciso dizer que eu era a única pessoa no meu dormitório durante aquele recesso, o que era ótimo. Basicamente, eu tinha controle total sobre a área comum, podia assistir qualquer coisa na televisão, ser o primeiro a escolher os melhores lanches e isso era incrível. Além disso, a privacidade extra sempre era uma vantagem. No meio do meu recesso, decidi, após o almoço, tomar um banho quente e me dirigi aos chuveiros. Liguei a água, deixei correr para esquentar e entrei. Enquanto estava debaixo d'água, senti uma brisa fria nos meus pés, o que era incomum, já que não havia janelas nos chuveiros e o dormitório era constantemente aquecido. No entanto, naquele momento, não dei muita importância. Por outro lado, pensei muito no som muito claro e forte de uma risadinha infantil. Lá estava eu, nu, coberto de sabão, sozinho em um dormitório e ouvindo o que parecia a risada de uma criança pequena logo atrás da cortina do chuveiro. Isso me levou a girar sobre os calcanhares, abrir a cortina e não encontrar nada, exceto uma rajada de ar muito frio. Naturalmente, quando algo tão aleatório e assustador acontece, o melhor que senti foi me enxaguar, vestir minhas roupas e voltar para meu quarto, fechando a porta. Se isso tivesse acontecido quando havia outras pessoas no local, eu teria pensado que era uma brincadeira, o que era muito comum. Mas esse é o problema. Eu era a única pessoa no meu dormitório. Pensei que talvez viesse de baixo, já que as grades de ventilação estavam conectadas, mas novamente, não havia ninguém lá. Mais tarde, voltei com uma escada e olhei para ver se alguém tinha colocado algum tipo de alto-falante ou algo lá para mexer comigo, mas não havia nada a ser encontrado. Jerome, Arizona. Algum de vocês já esteve lá alguma vez? Já estive em muitas cidades fantasmas e tours vulgares e puramente turísticos, mas quando cheguei a Jerome, me senti diferente desde o início. É um lugar pequeno e pitoresco, uma cidade no topo de uma montanha no Arizona, parcialmente isolada de boa parte da área e parte de uma estranha quantidade de tragédias que vão desde desmoronamentos de minas até surtos massivos de tuberculose. Ouvi falar desse lugar por um amigo que mora na área e finalmente planejei ficar através do Airbnb com um simpático casal de idosos durante minha visita para ver o amigo que me falou deste lugar. Quando cheguei, fiquei surpreso com o quão tranquila estava a cidade. Ao lado do bar, todos pareciam estar em harmonia com a história da cidade. Antes de tudo,
Eu havia feito arranjos para realizar um tour de fantasmas com alguns antigos guias locais, pai e filho, que viviam em uma antiga catedral, para me mostrar alguns dos lugares assombrados mais populares. Começamos o tour comigo e uma jovem, um casal que também estava na cidade para passar a noite. Quando comecei a conversar com os guias, aprendi muito sobre a cidade e suas experiências pessoais ao longo dos anos. Eles me contaram histórias de homens sem teto que estavam mortos há décadas e freiras que empurravam os homens mais velhos dos guias. Descemos umas escadas quando nos mudamos pela primeira vez para a igreja. Visitamos os lugares habituais: antigas minas, hospitais abandonados convertidos em lojas e, finalmente, uma antiga cafeteria que costumava ser um bar muito popular e, finalmente, um bar clandestino. Este foi o lugar que mudou minha visão sobre o paranormal. Quando entramos, imediatamente me senti diferente. Dizem que ainda reside lá um homem que morreu durante a era da proibição e que às vezes interagia com as pessoas e as achava dignas do seu tempo. Na loja também havia um único sofá que permaneceu lá desde a época em que se dizia que ele às vezes se sentava e relaxava com outros. De qualquer forma, como disse, me senti diferente. Percebi que os guias também sentiam isso neste ponto. Então nos acomodamos e começamos a fazer algumas perguntas simples. Depois de um tempo, começamos a receber respostas. Leves batidas na porta do banheiro e nas paredes. Todos pensamos que poderia ter sido uma coincidência ou apenas um engano pregado pelos guias, mas seguimos em frente e sabíamos que poderíamos estar fazendo mais barulho. Foi então que vi a aparição da parte inferior das pernas de um homem. Digamos que o jovem casal ficou aterrorizado e imediatamente foi embora com o homem mais velho, deixando-me sozinho com o mais jovem na sala. Ele se sentou na cadeira em frente a mim, enquanto eu me sentava no sofá e fazia perguntas. Não foi realmente minha experiência até que terminei perguntando ao fantasma se ele estava ali esperando por uma mulher, mas não houve resposta. Sabendo que no passado Jerome era um refúgio gay no início do século XX, então perguntei se ele ainda estava esperando por um homem. Foi então que senti o sofá ranger como se alguém mais tivesse se sentado e senti uma pressão na parte de trás do meu pescoço. Tudo isso foi acompanhado por uma forte batida na parede atrás de mim. Provavelmente saímos depois disso, mas nos certificamos de agradecer ao fantasma pelo seu tempo na porta. Mesmo que não tenha sido tão assustador, sempre viverá na minha mente como o que me convenceu do paranormal. Oklahoma, uma pequena cidade pitoresca e encantada, foi território indígena onde vivi durante minha infância. Mudei-me para 3 casas diferentes em várias partes da cidade e experimentei muitos fenômenos sobrenaturais. Muitos edifícios e casas antigas em Coweta estão carregados de história. Na primeira casa em que vivi, que ficava bem em frente a uma floresta, meus 3 irmãos e eu costumávamos brincar. Um dia, decidimos nos aventurar mais longe do que o habitual. Eu tinha cerca de 4 anos quando encontramos uma velha cabana em ruínas. Ao nos aproximarmos, as folhas à minha esquerda voaram para cima quase em linha reta, como se fossem movidas por uma rajada de vento repentina, mas não havia vento. Elas pararam bem na minha frente e então uma voz de homem muito forte e profunda gritou ao nosso redor: "Saiam!" Nem é preciso dizer que corremos como nunca. Sendo eu a mais jovem e a menor, fui a primeira a sair de lá. Depois disso, via um homem velho na borda da floresta. Ele ficava lá como se estivesse cuidando de nós. Um dia, minha mãe me perguntou por que eu tinha medo da floresta e eu disse que era por causa do homem mau. Ela indagou mais e eu expliquei que havia um homem mau que não queria que estivéssemos na floresta, mas ela ignorou e a vida continuou. Mudamo-nos um par de anos depois, até que meus pais se divorciaram. Minha mãe nos levou para uma pequena casa de 2 quartos mais perto da nossa escola. Ela dormia no sofá-cama e nós, as crianças, ficávamos com os 2 quartos. A casa ficava ao lado de um cemitério, onde, como crianças curiosas, também brincávamos com frequência. Sempre havia um homem, provavelmente de uns 30 anos,
que visitava o túmulo de sua mãe. Ele estava lá todas as vezes que íamos, independentemente da hora. Levava comida e passava o dia conversando junto ao túmulo. Intrigados, meu irmão mais velho e eu nos escondíamos atrás das lápides tentando ouvir o que ele dizia. Embora eu não me lembre de ter distinguido nada concreto, suas expressões faciais e movimentos corporais eram tão naturais como se estivesse conversando com alguém sentado à sua frente. Um dia, conseguimos nos aproximar bastante. Pensamos que éramos muito astutos, mas de repente, o homem se levantou, virou-se, olhou diretamente para nós e disse: "O que vocês estão olhando, garotos?" E depois começou a falar em diferentes vozes, em um idioma que não conhecíamos. Não entendi nada. Soava como um galimatias. É possível que ele estivesse brincando conosco, mas certamente foi assustador e eu parei de ir para aquela área depois disso. Após mais algum tempo, acabamos nos mudando para uma rua com pequenos edifícios alinhados em ambos os lados. Morávamos em uma rua lateral que já foi um cemitério quando a cidade foi colonizada pela primeira vez em 1840. Quando decidiram construir casas, moveram todas as tumbas. Descobri isso por causa da minha constante curiosidade e falta de supervisão. Em 1990, havia lápides no espaço de acesso de pelo menos 3 casas. Havia uma casa branca muito antiga de 2 andares a uma quadra da nossa. Vimos várias famílias entrarem e saírem, e apenas alguns meses depois a casa estava vazia quase o tempo todo. Meu irmão mais velho, eu e o gato, subimos no espaço de acesso. Meu gato era incrível e tentamos virar uma pedra para poder lê-la com nossa lanterna. Enquanto fazíamos isso, algo sibilava, e não era um som normal de animal. Era como 100 vozes sibilando ao mesmo tempo em diferentes frequências. O cabelo de todo o meu corpo se arrepiou e ficamos assustados. Meu irmão saiu primeiro, meu gato em segundo lugar. Quando cheguei à calçada, alguém pegou meu gato, levantou-me e me jogou no chão. Eu estava tão assustada que comecei a chorar e meu gato se escondeu no armário da minha mãe e não saiu até o dia seguinte. Acabei com um grande hematoma na minha nádega direita e foi difícil para mim até mesmo passar pela frente da casa depois disso. Nessa mesma casa, com as lápides no espaço de acesso, eu costumava ver uma mulher idosa. Eu não era a única que a via, mas havia mais do que os outros. Eu a via principalmente à noite, mas havia momentos durante o dia em que ela também estava lá. Frequentemente eu acordava e a encontrava parada ao lado do meu toucador, que estava bem em frente à porta. Ela estava iluminada pela luz que minha mãe deixava para nós. Ela simplesmente ficava olhando e movendo a boca, mas eu não conseguia ouvi-la. Entre 3 e 4 vezes, ela colocava as mãos sobre meus lápis de cera que estavam na cômoda. No dia seguinte, eles estavam gastos e secos. Não tenho ideia de por que ela faria isso, mas ela fez e minha mãe continuava substituindo-os, embora nunca acreditasse em mim. A casa parecia ter vida própria. As luzes se acendiam e apagavam sem que ninguém as tocasse, e o mesmo acontecia com a televisão e o rádio, que mudavam de canal ou de estação por conta própria. Tudo isso criava uma atmosfera assustadora, alimentando as histórias de fantasmas que minha imaginação já não conseguia conter.